Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, irmão Paulo, sou um penitente franciscano. Hoje eu venho aqui falar com vocês que eu percebi que existe uma certa dúvida, uma certa confusão na cabeça das pessoas. Eu tenho alguns canais, alguns perfis no Instagram, né? Um deles é a Partilha Franciscana, né? Também tem o Eremitas Urbano. Eu tenho outro que é Irmão Paulo, né? Que seria mais um perfil reserva, né? E tem meu perfil pessoal. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas perguntam: você, irmão Paulo, você é um eremita urbano? É um penitente franciscano? É os dois, né? Então, hoje eu vim esclarecer isso, tirar essas dúvidas, né? Eu pensei um tempo como desenvolver uma melhor resposta de uma forma mais clara possível. Veja bem, eu sou um franciscano. No momento eu não estou ligado à ordem franciscana secular. Eu não voltei à ordem, né? Por questões de ponto de vista. Eu sou uma pessoa que gosto muito, me identifico muito com as regras primitivas dos irmãos terceiro franciscano, penitentes. E a ordem franciscana secular, que veio com esse novo nome, logo após o Vaticano II, ele deixou bem claro que não queria nada relacionado a penitentes e a terceiro, mas sim que seriam irmãos franciscanos seculares. E eu sou um cara que, desde 2002 que eu entrei na ordem, antes mesmo em 2000, quando eu voltei para a igreja, foi através de São Francisco que eu me aproximei verdadeiramente, tive uma profunda experiência com Deus, com Cristo, foi através de Francisco. Eu descobri meu carisma, minha espiritualidade franciscana. Eu não consegui entrar na ordem religiosa. E até conversei com o bispo, e ele concordou comigo que uma das grandes possibilidades de não ter entrado é por ser diagnosticado com autismo, né? Eu tenho um autismo de nível de suporte 1, leve. Mas eu tenho algumas limitações, né? Tenho algumas dificuldades, né? Que vai me acompanhar pelo resto da vida. Então, eu ingressei na ordem franciscana secular em 2012. E eu fiquei até início de 2024. Passei 12 anos, né? Quase 12 anos, 11 anos e alguns meses. E em 2015 eu fiz a minha profissão, né? E nesse período eu tive renovação de profissão até chegar o voto definitivo, né? Então eu sou um franciscano pro resto da vida, independente de estar dentro da ordem ou não, ligado à ordem ou não, eu sou um franciscano terceiro por toda a vida, né? Por toda a eternidade. Então o que acontece? Eu falei disso porque o franciscanismo, mais precisamente a ordem terceira, antes de se tornar somente a ordem franciscana secular, era uma ordem de penitente. E a espiritualidade de penitente, existe algumas realidades, não é algo fixo, tá entendendo? Existem inúmeras realidades. Quais são as mais conhecidas? Existe aquele penitente peregrino, né, que vive em peregrinação. Existe aquele penitente que cuida dos enfermos, dos mais vulneráveis, né, aqueles moradores de ruas, né, aqueles que estão vivendo situações de grande epidemia, né, antigamente tinha os leprosários que eles iam cuidar, né, então existia muitos penitentes que viviam para cuidar disso também. Existe aqueles penitentes que vivem em total clausura, né? Esses são os eremitas. Esses são eremitas. Os que vivem em total clausura são os penitentes que são eremitas. Tá entendendo?
E existe algo que é em comum em todos os penitentes, que é uma vida de mortificação, de jejum, de abstinência, de muita oração, né? Mergulhar nos livros, na palavra, né? E então o eremitismo é um tipo de penitência. É um tipo de penitência. Então, eu divulgo a espiritualidade penitente, não necessariamente franciscano, porque o penitente, a espiritualidade penitente vem muito antes do próprio Francisco. Então, eu falo da espiritualidade penitente, mas também, e de uma forma mais específica, dos penitentes que vivem isolados, que vivem em clausuras, né? Aqueles que vivem e bebem de um carisma mais do eremitismo, né? Dos padres dos desertos. Então, de uma certa forma, pode ser confuso no primeiro momento. O que eu quero dizer com isso? Que o eremitismo é um tipo de penitência. Só que dentro da penitência existem outras formas de vidas, né? E o eremita urbano, eu sempre deixo claro, ele não é um eremita tal qual reconhecido canonicamente. Canonicamente só é reconhecido o eremita diocesano, o eremita autônomo, né? Tem um eremita meu Deus, nômade, que eu não domino bem essa área, mas existe brecha para essas três realidades. Então não existe o eremita que mora em casa, que reza um período, vai trabalhar outro, tá entendendo? Ou só reza nos fins de semana. Não existe. Essas pessoas, eles não são eremitas. São pessoas que têm uma espiritualidade eremítica. Tem a espiritualidade eremítica. Então, o eremita urbano, o eremita secular, o eremita parcial, eles têm uma espiritualidade eremítica, mas eles não são eremitas, né? Que fique bem claro isso. Que não deixe de ser uma forma de vida de penitência, tá certo? Então, quando eu tenho um canal que fala sobre o penitente, quer dizer, a partilha franciscana, eu falo muito do carisma dos irmãos terceiro, mais precisamente do carisma primitivo, né, dos irmãos penitentes de Assis. Mas e o outro perfil que eu falo dos eremitas urbanos, eu falo de uma forma de vida penitencial, que é o eremitismo, né? Mas da espiritualidade eremítica, não necessariamente do eremita em si, canonicamente reconhecido, né? Então, acredito que eu consegui esclarecer, né, de uma forma mais assim, mais reluzente, né? Mais reluzente sobre essas duas realidades, né? Então você pode ser um penitente eremita? Pode. Todo eremita é penitente, mas nem todo penitente é eremita. Tá certo? Bota isso na cabeça. Você pode, repita comigo, ó. Você pode ser um penitente eremita, né? Você pode ser um eremita penitente, mas nem todo penitente é eremita, né? No meu caso, eu falo da espiritualidade eremítica, urbana, secular, parcial, que dá na mesma, na prática, como uma forma de apresentar um carisma que as pessoas estejam dispostas a vivenciar, a experimentar. Mas eu, na prática, eu sou um penitente franciscano, né? Eu não vivo exclusivamente somente para a oração. Eu tenho uma identificação com alguns serviços na igreja.
Se Deus quiser, estou voltando para a catequese. Eu sou um cara que passei mais de 10 anos, 15 anos na catequese. Só que era de criança, né? Cheguei a ser coordenador e tudo. E também trabalhei com a catequese de adolescente. Mas hoje eu quero trabalhar com catequese de adulto, sabe? Eu sou pedagogo, já sou professor, fui professor uma época do estado e gostei muito de trabalhar com adultos e idosos, né? E eu quero trabalhar numa catequese relacionada a esse público, né? E então não é bem uma vida de eremítica, né? Uma espiritualidade eremítica, porque o eremítico é aquele que vive exclusivamente para oração, né, de reclusão. Mas o penitente não, ele tem seus momentos de oração, né, mas também tem o seu momento de serviço. A minha própria profissão em si também é um trabalho social, um trabalho visitando famílias, né, famílias simples, humildes, né, vendo as suas dificuldades, a questão da saúde, como é que eu posso ajudar junto ao posto, né, junto com a unidade. E também não deixa de ser um trabalho caritativo, né? Então minha vida é essa, é uma vida de oração, de penitência, mas também caritativa, de serviço ao irmão. Então isso se encaixa mais de um penitente, né? De um penitente que está a serviço do outro, tá certo? Então repita comigo mais uma vez. Todo eremita é penitente, mas nem todo penitente é eremita, tá certo? Então, eu apresento essas espiritualidades, eu busco não confundir. Agora, quando tem uma postagem que bate nessas duas realidades, eu publico ao mesmo tempo nos dois perfis, né? O perfil do irmão Paulo é um perfil reserva, tá entendendo? Porque eu não queria perder nem cancelar. Porque é mais uma ferramenta de evangelização. Mas esses dois, eles têm uma metodologia específica. Não é a mesma coisa. Não é uma coisa misturada e confusa. Se você entendeu bem esse meu vídeo, essa minha formação, você vai agora sair bem esclarecido. Não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Tá certo? E eu vou botar aí embaixo os vídeos dos santos, beatos, veneráveis da Ordem Terceira Penitente, né, da Ordem Terceira Franciscana. Lá você vai ver que tem essas realidades. Existe aquele penitente que viveu a serviço do próximo, aquele penitente que viveu recluso, aquele inúmeras realidades de penitente. Aquele penitente que tem o seu momento só em fraternidade, tem aquele momento de oração em casa, mas tem sua família, tem seu trabalho, e chegou a ser um santo, um bem-aventurado, um mártir, tá entendendo? Existem inúmeras realidades, Todos nós temos a oportunidade de chegar à santidade. Basta a gente pegar como referência, por excelência, Cristo. Leia as bem-aventuranças, leia o Evangelho. Cristo, ele é bem claro, ele é bem metódico na forma de nos guiar para a santidade. Amém? Faz-se bem.